Queria pensar nessa manhã sobre a voz do Senhor. Quando foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Ah, pastor, agora vem com essa ideia de esquizofrenia, de maluquice, de ver, de ouvir os outros. Eu queria dizer para você, se você não ouve o seu Deus, talvez esse seu Deus nem exista. Porque um Deus vivo, ele precisa falar com você, você precisa ouvi-lo de forma tão natural quanto você vivencia a sua vida familiar, a sua vida comunitária. Então, se há alguma falha nesse caminho, eu queria te convidar a pensar sobre isso. Pode parar aí. Pode apertar mais um. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus e onde foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Ah, pastor, todo domingo eu ouço a voz de Deus. Domingo é muito fácil ouvir a voz do Senhor, né? Mas e no seu dia a dia? No meu dia a dia eu gosto de cozinhar. Eu fico pensando, o que Deus pode falar para você na cozinha? Eu ganhei aquele faqueiro ali da Tramontina, né? Que tem muito bonito, tem cada faca excelente, boa para tudo. Mas no meu dia a dia, sabe qual é a faca que eu uso? Aquela de cortar pão. É aquela que eu corto o alho, que eu corto o pão, que eu passo manteiga no pão. É aquela que eu uso para comer. E um certo dia eu entendi que Deus estava falando justamente isso comigo. Essa faquinha aqui, que custa o conjunto R$1,99, não é isso não? É um pouquinho mais caro? Então não estou tão mal na fila. Mas ele falou assim, Wagner, você se parece muito com essa faquinha aqui, ó, que não vale quase nada. Mas é você que tem estado na minha mão e que eu tenho usado. Assim como você usa ela para fazer tudo, e a outra lá, que é excelente, que é bonita, que é cara, fica só de enfeite na sua cozinha, assim eu tenho me orgulhado de você. O texto que a gente vai refletir, pode apertar? Ele não vem falando nada mais do que algo tão simples quanto esse. O texto diz, vamos lá ler todo mundo junto, se a gente consegue. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Bom, o texto é bem claro. Na casa do olheiro, ou seja, é um lugar que se faz vasos, não poderia estar acontecendo outra coisa a não ser isso, né? Se você for no ferreiro, ele vai estar manuseando ferro. Se você for na padaria, o cara vai estar fazendo pão. Então, nessa simplicidade é que a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus, a ponto de a gente pegar o ônibus e achar que você tem um propósito pelo qual você pegou esse ônibus. Pode passar? O texto, pode passar mais uma? Ele não fala nada sobrenatural. Ah, o vaso estava fazendo sozinho lá e tal. Ou o vaso se quebrou. Ele disse que o olheiro esbarrou e o vaso caiu? Ou que aconteceu algum acidente? Não. Ele diz aquilo ali, ó, se quebrou. Se quebrou, assim como cada um de nós que nascemos, que estamos vivos e que morreremos. Muita gente, por que Deus? Outro dia eu estava aconselhando um pai que deixou a arma e o filho se matou sem querer. E aí ele veio falar assim, por que Deus deixou isso acontecer com meu filho? E eu não ia dizer para ele que a culpa era dele e tal. Mas em resumo, quem se matou? Foi o filho. E aí eu falei para ele simples assim, se Deus entregou seu próprio filho por amor a você, imagina o amor dele por você. Você está sofrendo porque o seu filho morreu, mas Deus não, ele entregou por você.
A gente costuma culpar Deus por tudo, mas somos nós que ingerimos alimentos cheios de agrotóxicos. Somos nós que não bebemos água. Somos nós que não fazemos exercício. Assim como uma fruta que nasce, a árvore cresce, ela fica boa, pronta para o consumo, e em seguida você nasceu, era tão bonitinho, cresceu e agora está aí. É isso que nós somos. Somos fruto da criação de Deus e que automaticamente iremos morrer. Não tem nada sobrenatural nisso. A coisa mais comum é a pessoa envelhecer. E tem gente que não, que faz isso, estica, puxa. Somos um grande processador de células e estamos nos estragando cotidianamente. Se quebrou, e aí tem o sentido, a palavra no original, como ela foi escrita, mas olha o significado dessa palavra no original. E aí eu te pergunto, esse aqui não é de barro, é de madeira, mas esse vaso aqui, ele pode se perverter moralmente? Esse vaso ali pode estar ferido ou apodrecido? Ele pode até se quebrar, mas seguindo, tem algo além dessa naturalidade. Não adianta você olhar e assistir o jornal e achar que é isso mesmo. Que agora tá as coisas. O que você tem a ver com isso? Porque Deus fala com você a todo tempo. Eu sei que é difícil Deus falar naquelas novelas aí e tal, que tá rolando, mas ainda assim Deus pode falar contigo quando você assiste essas novelas. Pela misericórdia de Deus, nem que seja para que você entenda o comportamento social que é ditado pela mídia. Pode passar? E aí, o interessante é que o texto continua e fala assim, ele tornou a fazer novamente. É claro, ele vai deixar o barro estragar? Ele vai deixar se perder? Ele precisa continuar e é isso que ele fez. Aí está lá a palavra no original, e está se referindo esse refazer a relações humanas. Eu posso ter uma relação com esse vaso aqui? Oi, vaso, bom dia. Só que tem pessoas que no seu cotidiano tratam pessoas como se fosse um vaso. Existem pessoas que não conseguem olhar no outro e ver que há Deus nessa pessoa além das circunstâncias, da forma com que ela está vestida, da forma com que ela fala, da forma como ela escolheu viver, porque Deus deu a oportunidade a ela de reviver, e a longanimidade, que está até escrito errado, pode passar, é o que faz com que Deus não desista de nós e refaça as suas misericórdias sobre nós a cada manhã. A Bíblia diz que... Pode apertar? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o olheiro, todos nós somos obra das Suas mãos. Se Deus te criou, se você entende que é a obra das mãos de Deus, como essa ilustração aqui está mostrando, que após ter polido e formado, Deus soprou em você a vida, qual o propósito do seu viver? Qual a funcionalidade do seu viver? Por que Deus te sustenta até hoje? Se é algumas coisas mais essenciais para o ser humano sobreviver através da sua respiração. O ar que nós respiramos. E aí as pessoas ficam pensando, eu preciso falar assim, eu preciso ser assado, eu preciso vestir, eu preciso comer. A vida, se alguém te sufocar, você perde, você morre. E o nosso viver com Deus é tão simples quanto essas coisas. Quem agradeceu por estar respirando hoje? Eu agradeci a Deus até porque eu acordei sem sentir nenhuma dor. Mas esqueci de agradecer pelo ar que eu respiro.
esquecemos de agradecer a Deus as misericórdias dele, que a cada dia se renova de forma contínua e que nos permite não ser consumidos pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Talvez os maiores livramentos de Deus para cada um de nós hoje esteja na forma como nós consumimos os alimentos. E esse telefone é meu, não se preocupe. É meu ou não? É o meu mesmo. Deve ser o pastor da outra igreja que eu vou pregar agora para confirmar que ele... Mas os maiores livramentos de Deus talvez seja pela nossa má alimentação, pela água que nós bebemos, pelas coisas que nós fazemos ou que deixamos de fazer que não agradam a Deus. Era o meu mesmo, né? Pode passar? Tudo novo. Sabe, uma das maiores bênçãos que nós temos é, apesar de tudo que fazemos, de tudo que somos, ter o privilégio de ser refeitos pela misericórdia do Senhor. E aí a palavra lá no original do refazer, que é realizar, fabricar, produzir, pôr em ordem, determinar, e aí o versículo lá de baixo não vai dar para a gente ler, porque ficou meio escuro. Mas ele está dizendo que Deus tem o poder de recriar, independente do que você é, de como você esteja, de fazer realmente tudo novo. E eu estava ontem à noite olhando um pouquinho de um canal de uma outra igreja, da igreja católica especificamente, para os irmãos não confundirem, e eu vejo mais Bíblia, mais clareza na divulgação do Evangelho do que em muitos programas evangélicos. Outro dia eu estava pensando que se os reformadores vivessem hoje, eles iam dizer que nós precisamos nos renovar até no sentido de sermos protestantes. Como você tem deixado Deus te renovar? Ah, não, porque aqui sempre foi feito assim. Porque todo dia de manhã eu acordo e faço isso. Porque eu tenho que fazer isso. Irmãos, Deus é poderoso para interferir nessa sua rotina. Mas se você não consegue perceber o agir de Deus na sua vida, quem está perdendo é você, irmãos. Quando Deus mostra a sua grandeza, a sua magnitude, o seu poder, é para que a gente consiga louvar Ele, independente se está passando alguma música aqui, ou se está na igreja ou não. Quando Deus mostra a gente pessoas carentes, pessoas necessitadas, é para que a gente interceda por Ele. É para que a gente seja um canal de Deus na nossa sociedade. Se a gente começar a assumir a culpa das coisas que acontecem no nosso redor, talvez a gente vá entender muito mais o sofrimento de Deus com essa comunidade do jeito que está, do que achar que Deus é obrigado a nos abençoar, de que a vida graças a Deus, né? Outro dia eu estava percebendo uma coisa: todo mundo fala que a homossexualidade é pecado, e é pecado, é claro, mas Deus ama os homossexuais. Você consegue amar? Esses dias a gente fez lá a ótica popular na igreja, não sei se eu nem comuniquei, foi domingo passado. Eu vi a faixa. Isso. E aí entrou um homossexual. Irmãos, a primeira vontade humana que a gente tem é exatamente de recriminar, mas a gente precisa abraçar. E eu estava sentado e eu vi ele quando ele olhou para mim, e eu não tive coragem de levantar e de dizer para ele, porque também eu não tinha feito isso com nenhuma outra pessoa, mas ele especificamente, eu precisava ter feito isso. Precisamos, irmãos, demonstrar o amor de Deus às pessoas que mais necessitam. Pode passar? Por último, eu entendi o seguinte:
O verso de 2 Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É porque entrou rápido, mas aqui eu ia pedir para vocês escolherem qual dessas lamparinas você gostaria de ser. Se a de barro, a de ouro ou a de prata. E eu nem vou falar o que eu acho que vocês gostariam de ser, mas os irmãos já perceberam, eu gosto muito de ouro. E eu com certeza escolheria ser uma lâmpada de ouro. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele nos fez frágeis, para que as nossas fraquezas possam ser motivo de união, seja a união aqui entre os comuns, os iguais, né, a igreja, seja no nosso relacionamento com o mundo. E só existe uma forma para a gente entender o que significa ser realmente de barro, que é pensar o seguinte: o Senhor pode fazer, o Senhor pode refazer, a vontade do Senhor é essa. Pode apertar mais uma vez? E aí eu queria te perguntar o seguinte: o que o Senhor não pode fazer? Já vimos que Ele faz, refaz, e até que Ele permite o nosso apodrecimento, a nossa degradação. Mas o que o Senhor não pode fazer? Alguns estão assim: não, Deus pode todas as coisas. Eu não leio o pensamento não, irmão. No seu livre-arbítrio. O Senhor não pode fazer igual nos filmes, né? Arrancar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas você pode entregar o seu coração de pedra para que o Senhor refaça, para que o Senhor torne você uma pessoa mais sensível, inclusive espiritualmente. Porque se a nossa espiritualidade ela é de julgar o pecador, sem conseguir ver, inclusive no homossexual, que a homossexualidade dele, o pecado dele, é o mesmo pecado da irmã que toma o medicamento sem a prescrição médica, é o mesmo pecado do fofoqueiro, é o mesmo pecado do usuário de drogas. A nossa espiritualidade ela está calcada em uma soberba tão grande que talvez você esteja sozinho e o Deus já tenha te abandonado. Porque não é possível que alguém não consiga entender a sua pequenez, a sua pequenez diante da graça de Deus, que perdoa, que refaz, e que perdoa e que transforma. Nós não somos os melhores irmãos. Tem uma piada que fala assim que no céu, alguém chegou no céu e passou por uma sala, aí alguém pergunta: quem está aí? Uma parte, né? Aí fala assim: aí estão os batistas. Fala baixo porque eles não gostam de barulho. O céu não vai ser assim, irmãos. Aí chegou na outra, aí eu não vou contar o resto da piada, mas só para você, porque é piada, mas só para vocês entenderem que nós não somos os únicos que vamos para o céu. E pela graça de Deus, vai para o céu muitas outras pessoas que provavelmente a gente até pregou sem muita... já foi, né? Sem muita fé. E aí a pergunta é essa: o que você quer que o Senhor te faça? O que eu preciso que Deus faça na minha vida? O que você precisa que Deus faça na sua vida? Ele é poderoso para fazer muito mais do que você tem pedido, do que você tem pensado. Mas a ordem é justamente essa, irmãos. Se eu não faço o que eu posso, o que Deus quer que eu faça, Ele também não vai fazer o que Ele pode. Porque a alegria do Senhor está em nos usar para sermos bênção, para sermos um canal de bênção. Deus se alegra em nos abençoar, mas Ele fica muito mais feliz quando somos usados por Ele. Seja para dar um telefonema, como a irmã falou, seja para visitar um enfermo, seja para
para mandar uma mensagem pela internet, para dar um abraço em alguém. Não limite o poder de Deus na sua vida. E por último, entrega a sua vida a Ele. Só quando nós temos uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor, é que a gente consegue entender os mistérios de Deus. Porque você pode até achar assim, tá bom, então eu preciso ser crente, eu preciso ir para a igreja. Não, Deus está falando com muito mais pessoas do que com os crentes. E Deus está usando muito mais outras pessoas, inclusive porque não pode usar os crentes. A minha monografia do curso de teologia, ela estava falando justamente sobre outras religiões que fazem melhores obras, não do que essa igreja, porque essa igreja tem um trabalho formidável em cima, mas do que muitos evangélicos. E eu queria te fazer mudar aquele ponto lá de exclamação e botar um de interrogação e te perguntar: você quer entregar sua vida ao Senhor? Tem uma música também embaixo da... Eu quero te convidar a cantar essa música de todo o seu coração. Ela é bem conhecida, bem simples, é um corinho, mas que a gente pode usá-la como uma oração bem íntima. E eu quero te desafiar a cantar esse cântico. Pode colocar antes aqui. Se você já conhece ela, você pode abaixar sua cabeça e cantar de olhos fechados, como se fosse uma oração. É que ao vivo acontece isso.